Falar um pouco aqui, debater o interesse da Fiesp, tendo como bandeira a reforma administrativa já. Fazer um resumo de alguns pontos. Tivemos lá a participação, né, de várias pessoas, lembrando que, na abertura, o presidente da Fiesp fez uma fala até importante, no sentido de que o interesse da Fiesp em debater não é pensando que tem que reduzir a máquina pública ou gastos, mas tem que trabalhar pela eficiência no serviço público. Ele acha que o serviço público do Brasil deixa muito a desejar. O ministro Gilmar Mendes, ele criticou, falando da reforma, ele contextualizou algumas coisas, falou do problema dos altos salários, das coisas que vem acontecendo, né, juízes e procuradores recebendo aí atrasados sem justificativa, ele fez uma crítica bem dura. Falou também, dentro da reforma, que deveria ter um serviço voluntário social, que ele propõe, aqueles que, como ele disse, os nem, que nem faz uma coisa nem outra, pudessem prestar serviço, trabalhar nas políticas públicas e também como um aprendizado para motivação. Outro ponto que ele falou é a questão da necessidade de uma reforma administrativa atingir, ou seja, ter também uma reforma, a questão dos militares, ele criticou duramente os militares participar do processo de políticas partidárias como candidatos, mas ele enalteceu uma coisa que nos preocupa muito, foi a decisão do Supremo em acabar com o regime jurídico único. Falou também a ministra de Inovação, Gestão e Inovação Geral, ministra Esther Deuec, apresentou várias coisas, entre elas a comparação, né, do Brasil, países da OCDE, onde nós fazemos parte, e mostrando que o Brasil está muito aquém, inclusive servidores, tantas outras coisas que nós estamos muito aquém dos demais. Fez uma comparação entre os salários de servidores federais, estaduais e municipais, onde está cada um, se enquadra. Falou dos avanços dos serviços digitais do governo federal, né, apresentou vários serviços, mas falou também da necessidade sobre avaliação de desempenho, o relato também de outras palestras. Falou também o ministro ex-senador, né, Antônio Anastasia, parabenizou o governo, a ministra, pelo trabalho, né, governo digital, os avanços que o governo vem tendo, que às vezes não parece, mas defendeu a PEC 32, defendeu relatório da PEC 32 do deputado Arthur Maia, que falou um pouco na frente, né. Mas defendeu também uma coisa importante, falou que o serviço público é necessário se criar dentro do serviço instituição de qualificação permanente dos servidores. Os servidores carecem de serem qualificados até mesmo pelas mudanças constantes. Na sequência falou o deputado Arthur Maia, deputado federal, que foi o relator da PEC 32, e aí é claro, ele defendeu a PEC e colocou alguns pontos. Primeiro ponto, avaliação de desempenho, e neste ponto coloca a avaliação de desempenho que ela seja avaliado pela sociedade, inclusive a sociedade poder fazer uma avaliação daquele servidor que atendeu pelo gov.br, ou seja, entra lá no seu gov.br e faz a avaliação do atendimento que ele teve, né. Mas ele defendeu isso como quebra da estabilidade, defendeu também a avaliação permanente da gestão de desempenho, fez algumas falas que nos preocupam, apesar de nós conhecermos bem, né, o deputado Arthur Maia. Mas foi uma brincadeira, ele também disse que a corrupção no Brasil representa muitas vezes menos que a má gestão, que a corrupção vem sim de uma má gestão, quando os contratos, né, da administração pública são feitos já pensando na corrupção. Tivemos a fala também de representante do República.org, que tipo, a doutora Vera Monteiro, ela tratou de uma questão que nós precisamos debater, que é sobre a contratação por tempo determinado, as contratações temporárias, e ela disse e defendeu que tem que ter uma lei específica para regulamentar, para tratar de todas essas questões, né, garantindo a transparência, direitos e deveres do seletista na contratação temporária e estabelecer prazo máximo da contratação temporária. Doutora Renata, que ela é a presidente do Conselho da República.org, defendeu as organizações públicas, né, falou da necessidade de haver avaliação de desempenho,
um tom bem ameno, mas defendeu, ou seja, todos defenderam a avaliação permanente. Falou também um professor da USP, o professor Fernando Coelho, ele defendeu os concursos públicos, inclusive para os contratados temporários. A gente sabe que as coisas estão mudando. Todos defenderam o governo digital, inclusive enalteceram o trabalho da ministra com respeito a isso. Isso é ponto importante, porque quando as instituições debatendo defende ou enaltece o trabalho do governo, gestão e inovação, a gente está criando um peso nessa discussão, porque nós estamos participando também dentro dessa discussão. Nós, enquanto servidores, e nós, enquanto filiados à CSBB, e eu, enquanto vice-presidente da sua CSBB, posso falar isso, que nós estamos debatendo a transformação do Estado. Qual a minha análise sobre esse debate? Para mim, não trouxe nenhuma novidade. A gente acompanha tudo dia a dia. Apesar de algumas críticas, para mim a avaliação é de que nós tivemos pontos positivos, no sentido que no debate demonstrou que é possível fazer a reforma administrativa sem uma PEC, sem uma emenda constitucional, porque vários debatedores defenderam isso, e por isso, e daí dessa forma a gente vai fazendo a reforma administrativa sem uma PEC que seja agressiva. Então a gente começa a criar alguns caminhos. Eu digo que é preciso a gente perseguir essas oportunidades, né? Fazer um trabalho, pela CSPB nós estamos fazendo, todos sabem, têm amplo conhecimento, e nós já temos uma proposta que é o Marco Regulatório no Trabalho de Serviço, e que essa proposta do marco está sendo debatida como uma das propostas para tratar das questões da reforma administrativa. E eu fiz esse resumo em pontual para que todos tenham conhecimento de como estão os debates. Os debates são acirrados. É isso aí, vamos à luta.